Negócios à Lupa pela AEMinho. Um espaço em antena onde se dá voz aos associados da AEMinho sobre temas de economia e sociedade. Todas as quartas, às 11h40 e 15h30. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Negócios à Lupa pela AEMinho. No mês de maio falamos da indústria em Portugal e os seus grandes desafios para o futuro. Para isso tenho comigo em estúdio Ramiro Brito, presidente da direção da AEMinho. Obrigado, Ramiro, por ter aceitado o nosso convite para, como já é habitual, o primeiro episódio de cada mês é com Ramiro Brito. Deste mês de maio, para falarmos da indústria, Ramiro, começava por perguntar, tendo em conta também aí algumas novidades que vêm a caminho para este mês, como é que o Ramiro vê a posição da indústria na economia portuguesa? Olha, isso é exatamente aquilo que nós vamos refletir, é o tema sobre o qual nós vamos refletir em maio. Maio é um mês importante para a AEMinho, é o mês que marca o 5º aniversário da associação. Por todos os anos nós organizamos um evento em torno desse momento e este ano fizemos uma coisa especial, associamos ao Observador e criamos, ou vamos organizar com o Observador a Cimeira da Indústria. A Cimeira da Indústria, na verdade, é um ciclo de cimeiras que o Observador já costuma organizar por várias cidades. A da Indústria é a primeira vez que se realiza e por isso o Observador, e sentimos-nos lisonjeados com isso, que escolheu a parceria da AEMinho para o fazer e o Norte para o fazer. E, portanto, a Cimeira da Indústria vai ser organizada no Teatro Circo, em Braga. Será uma parceria, como disse, do Observador e da AEMinho, e terá, no fundo, 3 ou 4 painéis de debate sobre precisamente esse tema, a situação da indústria portuguesa, a situação da indústria no Minho e a relevância da indústria no país e no mundo. Temos já confirmadas a abertura do seu Primeiro-Ministro, Luís Montenegro, temos também o Ministro da Reforma do Estado, Gonçalo Matias, temos o Rui Moreira, o novo embaixador de Portugal na OCDE, temos também o Presidente da Business Roundtable Portugal e temos já mais de entre 8 a 10 empresários que vão sendo anunciados ao longo deste período que medeia a realização do evento, que será no dia 26 de maio, no Teatro Circo. Portanto, estão todos convidados a aparecer. A entrada é livre, só carece de registro prévio, mas é livre e gratuita. E, de facto, nós vamos aqui olhar para a indústria de uma forma desinibida, livre e crítica, para percebermos de facto o que é que podemos fazer para dinamizar a indústria portuguesa. Aquilo que nos levou com o Observador a realizar esta cimeira foi precisamente a necessidade que nós temos de repensar e de pensar a indústria portuguesa. Nós vivemos uma conjuntura internacional, eu não vou falar das guerras, vou falar da tipologia das indústrias, em que temos países que conseguem escalar e massificar produções de uma forma que nós não conseguimos e, portanto, é muito importante nós percebermos qual é o lugar da indústria portuguesa e da indústria minhota nesse mundo global, percebermos onde é que devemos apostar as nossas fichas, onde é que devemos apostar o nosso investimento e para onde devemos dirigir o nosso investimento para podermos crescer. E a indústria portuguesa tem características únicas, como já tive a oportunidade de dizer noutros fóruns, muito interessantes. Nós somos uma indústria, nós somos um país que apostou muito no conhecimento nos últimos anos, portanto temos uma excelente rede de formação, apesar dos ajustes que nós achamos que ela deve ter, mas de facto a formação em Portugal foi algo que cresceu muito nas últimas décadas e, portanto, temos pessoas qualificadas, temos capacidade de gerar conhecimento, temos capacidade e temos pelo menos as ferramentas, os instrumentos para poder gerar valor dentro da academia que tenha relevância industrial e empresarial e, portanto, eu diria que falta-nos apenas o passo de casar isto tudo num grande desígnio nacional à volta da indústria. E, no fundo, é isso que nós pretendemos. De resto, Portugal tem, como qualquer país que está orientado para indústrias de especialidade, onde o valor acrescentado é a mais-valia, tem umas excelentes oportunidades no mundo inteiro. Não só pela nossa situação geopolítica e geoeconómica, mas pela natureza da nossa economia. Portanto, a indústria portuguesa, eu diria que tem anos desafiantes pela frente, mas tem uma oportunidade única de se reposicionar, de reajustar a sua orientação e, se calhar, num cenário de maior convergência nacional,
de maior convergência entre a indústria e criando uma linha de coesão industrial nacional, conseguimos provavelmente posicionar-nos em segmentos que serão absolutamente distintivos no panorama da indústria mundial. É esta convergência que o Ramiro fala que é o passo que falta para o desenvolvimento da indústria em Portugal e aqui no Minho? Sim, eu acredito piamente que, e digo isto muitas vezes sem querer ser repetitivo, que de facto o nosso maior desafio é percebermos que temos muito mais a ganhar em cooperar do que a competir entre nós. Nós somos um país exportador, é a nossa natureza, o Minho não é exceção, aliás, não só não é exceção, como é exemplo disso para o resto do país, e portanto nós, como país exportador que somos, temos que perceber que quando chegamos a mercados estrangeiros temos de ter escala, temos de ter dimensão, e Portugal ainda é um país com 99% das empresas que são PMEs, e portanto é por isso que eu lhe digo, um desígnio de coesão nacional ao nível da indústria é muito importante. A indústria sentar-se, conversar, perceber que caminhos pode adotar, as empresas perceberem como é que se podem juntar e como é que se podem unir para serem mais fortes em oportunidades que surgem em diversas geografias no mundo. Mas Portugal tem esta mais-valia única, isto é uma mais-valia cultural que nós exploramos pouco, acho eu. Nós somos um povo que se dá bem em qualquer sítio, nós conseguimos criar relações com qualquer tipo de povo, em qualquer parte do mundo. Isso é um enorme superpoder do ponto de vista industrial e do ponto de vista do comércio. Nem todos os países, nós somos países tendencialmente exportadores, e se formos para aqueles países com economias muito fortes na Europa, os nórdicos, são países que, por exemplo, já têm dificuldades na sua diplomacia económica, porque não têm, a sua natureza não é tão quente, tão afetiva como a nossa. E, portanto, nós temos que usar essas nossas mais-valias como um trunfo para podermos crescer dentro e fora do país. O Ramiro falou desta percentagem, são 90%, 99%, a economia portuguesa é constituída de 99% por pequenas e médias empresas? Sim, 99%. Isto é uma vantagem para esta conversão? O que é que o Ramiro acha? Portanto, isto é a nossa natureza. Eu acho que nós precisamos de empresas maiores. Portanto, nós precisamos de transformar parte destas PMEs em grandes empresas, seja pelo seu crescimento orgânico, seja por agregação, por fusões, por cooperação. Nós precisamos de maiores empresas. Porquê? Porque quando nós vamos para mercados internacionais, as empresas lá fora têm outra dimensão, portanto nós temos que ter capacidade para competir com elas. E se nós não tivermos escala, depois, por muito que a nossa indústria seja de especialidade, mesmo assim, nós se não tivermos escala, depois perdemos competitividade. E por isso é que a coesão industrial é tão importante, esta capacidade. Eu acho muito importante, e pode parecer um bocado estranho termos o Primeiro-Ministro na Cimeira da Indústria. Porquê? O país precisa de uma direção, de um compromisso nacional à volta da indústria. Nós precisamos de criar linhas de compromisso, e essas linhas de compromisso não podem ser alheias ao Governo, como é evidente. O Governo é quem toma as maiores decisões estratégicas para o país. E, portanto, é importante termos o Primeiro-Ministro não só a dar-nos a sua visão do país, mas também a ouvir aquilo que os empresários têm para dizer, porque, de facto, nós temos que criar este pacto da indústria nacional, em que começamos a tomar opções estratégicas supramunicipais, em que o país passa a ser visto como um território no seu todo e é gerido de forma estratégica e integrada, em que as opções de investimento, mesmo do Estado Central, são para potenciar a fixação e disseminação de determinado tipo de indústrias em determinadas geografias. Nós podemos até e devemos usar, por exemplo, o desenvolvimento industrial para atenuar as assimetrias regionais, aquilo que acontece tipicamente do interior para o litoral. E isto tudo são... Quem dá estes sinais, quem cria as condições de base e de infraestrutura para que isto aconteça é o Governo nas suas linhas estratégicas. Eu digo sempre isto, as pessoas têm a ideia, e eu acredito que tem a ver com a retórica, que os empresários pedem muito dinheiro. Nós não pedimos dinheiro. Os empresários vão atrás daquilo que o Governo diz que são as orientações estratégicas, mas vão com o seu próprio dinheiro, não vão com o dinheiro do Governo. Ou seja, o que nós precisamos é saber que sim, vamos ter uma aposta no TGV que vai permitir mobilidade laboral e de mercadorias
de uma forma muito mais simples do que o que temos agora, de que vamos ter capacidade de fixar indústrias no interior e de lá conseguimos não só atrair pessoas para morarem lá, como também conseguimos escoar produtos a partir dessas... É atrás disto que as empresas vão. Portanto, nós não precisamos de milhões de investimento nas empresas, nós precisamos de um desígnio nacional, e é por isso que é importante repensarmos a indústria e pensarmos de uma forma obviamente livre e desinibida, e com isto a AEMINHO também não é dona da razão, nós também estaremos lá para ouvir, para debater, para questionar, exatamente. O Ramiro já foi falando desta coesão que é necessária, até também das mudanças geopolíticas e dos conflitos, o que é que nos está a deixar para trás, Ramiro? O que é que acha que... Primeiro, eu não acho que nós estejamos tão para trás assim. Olha, o recente relatório da OCDE sobre Portugal é muito interessante. Primeiro, porque ele constata factos que nós já sabíamos que existiam. Mas ele diz uma coisa, resumindo, que é muito interessante. O nosso problema, nós não estamos hoje para trás. Nós estamos a planear mal o futuro. Ou seja, eu não acho que nós hoje tenhamos a economia portuguesa tem um problema endógeno difícil de resolver ou de a tornar competitivo. Eu acho que a economia portuguesa e Portugal está a pensar pouco é tal coisa, naquilo que é ser daqui a 20 anos. E para nós conseguirmos daqui a 10 ou 20 anos chegarmos a um sítio ao nível que nós gostaríamos de chegar, nós temos que ter um desígnio e um plano que comece hoje. E portanto, há uma série de reformas, e não são só laborais, há uma série de reformas que têm que ser feitas de uma forma assumida a pensar no futuro. E essas reformas podem não ser imediatas, podem ser progressivas, mas têm que ser feitas, têm que ser assumidas. E isto não tem sequer a ver com dinheiro. Eu estive num debate sobre essa questão da OCDE a semana passada e dizia isto. E um colega meu do painel ainda dizia melhor do que eu, com mais propriedade isto, um economista. Nós temos reformas que custam 0 cêntimos ao Estado. Portanto, isto não tem a ver com a margem orçamental do Estado, se vamos ter déficit ou se não vamos ter déficit. São reformas que custam coragem e vontade política. Ponto. E se nós executássemos essas, antes de irmos e de pensarmos naquelas que eventualmente terão custos financeiros que o Estado ainda não tem estrutura financeira para suportar, só com estas nós teríamos um enorme desenvolvimento da economia. E esse desenvolvimento da economia se calhar ia criar as tais condições económicas que nós precisamos para depois, para as reformas, vamos chamar assim, mais caras, aquelas que vão custar mais dinheiro. E de facto é muito importante. O que nos falta é isto, é coragem para dizermos nós estamos a negociar este pacote laboral, ok, vamos com baby steps, mas o objetivo é este. É aqui que nós queremos chegar. Nós queremos promover uma linha ou uma rede de indústrias nacionais e, portanto, vamos assumir estrategicamente, independentemente daquilo que o Presidente de Câmara A, B ou C possa ficar mais sugestionado, que os locais privilegiados do território para esta indústria são estes, os locais privilegiados do território para aquela indústria são aqueles, e vamos criar em cada um deles uma infraestruturas de base para promover o desenvolvimento desse tipo de indústrias. Se nós fizéssemos isto, são reformas que não custam dinheiro, portanto, não estamos a investir um cêntimo, estamos só a pensar e a legislar. É a única coisa que estamos a fazer. E isso já é o trabalho da Assembleia da República, esse custo já o temos. Portanto, de facto, aquilo que nos falta mais é coragem. Eu gostava mesmo, e eu acho que é uma das coisas, é uma das mensagens que vou tentar passar no fórum. Nós vamos convidar todos os partidos políticos, portanto, a ideia é ser mesmo um grande fórum de debate. Eu gostava que por um segundo entrássemos todos numa sala e cada um dos representantes políticos que lá estivessem esquecessem por 10 minutos o seu partido. Vamos pensar Portugal. E vamos pensar Portugal como portugueses. Com os nossos princípios, não estamos todos certos, não estamos todos errados, mas vamos tentar pensar Portugal sem taticismos político-partidários. Eu tenho a certeza que dessa reflexão todos teriam a acrescentar. E todos, mesmo aqueles que possam parecer menos óbvios. Normalmente diz que a esquerda mais radical não discute a indústria. É mentira. A esquerda mais radical, mais à esquerda, radical é um termo muito feio, a esquerda mais à esquerda também tem que acrescentar. Tudo na vida se faz de equilíbrios e, portanto, todos são importantes quando vêm, como eu costumo dizer, com goodwill, com vontade de contribuir. E é isso que nós pretendemos fazer ali. O que nos falta é isto, são reformas. E são reformas, eu vou voltar a dizer, façamos aquelas que custam 0 ao país. Que não têm qualquer custo para o Estado, a não ser vontade política e coragem de as executar.
Muito bem, muito obrigado, Ramiro, e com planos para o futuro que acabamos este primeiro episódio do Negócios à Lupa pela AEMinho. Entretanto, até ao próximo episódio, pode escutar este e outros em rumo.pt ou então pelas redes sociais da AEMinho e agora também através do canal Spotify da Associação Empresarial do Minho. Quanto a mim, eu fico à espera. Até lá. Negócios à Lupa pela AEMinho. Saiba mais em ae-minho.pt e acompanhe a atualidade através das redes sociais em facebook.com/Associação Empresarial do Minho e no LinkedIn AEMinho.